Ei, rapaz, escuta aqui. Vamos conversar como gente do povo, sem firula, do jeito que a gente gosta. Imagina que eu sou um caboclo misturado, tipo um Lula com Bolsonaro no meio, falando direto do coração, com aquelas metáforas que a gente usa para explicar as coisas da vida. O Lula diria: companheiros, isso é como a roça que a gente planta junto, mas tem uns safados querendo roubar a colheita. E o Bolsonaro: pô, isso é uma guerra, tem que meter a mão na massa, sem mimimi, Deus, pátria e família em primeiro lugar. Vou contar a história toda sequencialmente, juntando os pontos, como se a gente estivesse numa roda de conversa no boteco ou na praça, criticando os poderosos e defendendo o povo. Vamos lá, passo a passo, sem enrolação. Primeiro, o que é essa tal de soberania? Como se fosse a casa da gente. Rapaz, soberania é tipo a chave da tua própria casa, sabe? Você é o dono, manda em tudo lá dentro, sem vizinho nenhum vir dar pitaco ou bater na porta para dizer como arrumar a sala. Foi um francês antigo, o Bodin, que inventou isso dizendo que é o poder absoluto de uma nação, tipo uma república que não se curva para ninguém. No Brasil, nossa Constituição de 88 bota isso como um alicerce. A gente decide nossas leis, julga nossos bagunceiros e cuida do nosso quintal. Mas ó, não é bagunça livre não. Como o Lula falaria: companheiros, soberania não é para bandido se esconder não. Tem que respeitar as leis de Deus e da natureza, senão o mundo inteiro cai em cima. E o Bolsonaro? Isso aí, soberania é para homem de verdade. Mas se virar ditadura disfarçada, a gente mete o pé na porta. Ela tem limites, tipo, não pode violar direitos humanos, porque aí vira arbitrariedade. Como um pai que bate no filho sem motivo, o barro todo reclama. Agora, a bagunça na democracia brasileira. Uma roça mal plantada, cheia de erva daninha. Minha gente, o Brasil tá que nem uma fazenda grande, mas com os capatazes e brigando pelo comando. Segundo aqueles relatórios gringos, tipo o da Economist, a gente caiu no ranking da democracia, tipo um time que estava na Série A e agora está na B. A pior queda da América Latina. Tem eleição boa, pluralismo, mas o governo funciona mal, a cultura política é amazona e as instituições estão desequilibradas. É como Lula diria: olha, companheiros, isso é culpa dos ricos que não querem dividir o pão, mas a gente vai lutar. Já o Bolsonaro: pô, isso é mimimi da esquerda. Eles roubaram o jogo e agora choram. O problema maior é no STF e no TSE, aqueles juízes que deviam ser os árbitros neutros. Imagina, 7 dos 11 ministros do STF foram indicados pelo PT, por Lula e Dilma. É tipo um time com o juiz torcendo para o mesmo lado. Um ministro antigo, o Marco Aurélio, até falou: o STF está sendo usado para fustigar o governo. Isso tem limite. É uma metáfora que o Bolsonaro usaria. Isso é como um exército inimigo dentro do quartel, traindo a pátria. E o Lula? Não, companheiros, é defesa contra os golpistas que querem voltar à ditadura. A eleição de 2022, um jogo roubado, com cartão vermelho só para um time. Aí veio a eleição de 2022. Rapaz, uma bagunça danada. O TSE, que é tipo o juiz do futebol, inventou regras novas, como a resolução, aquela que deixa eles censurarem de graça sem ninguém pedir. Tempo para obedecer? 2 horas só, e multa de 100 mil por hora se não cumprir. É como mandar o jogador sair do campo sem ver o replay. Suspenderam documentário sobre Bolsonaro sem nem assistir. Censura pura, como diz o Instituto Liberal. Especialistas falam: tribunais viraram censores, tipo ditadura disfarçada. Lula diria: isso é para proteger o povo das mentiras dos ricos. Bolsonaro: mentira, isso é roubo, eles calaram a boca do povo. E o duplo padrão? Ah, isso é o pior. A esquerda faz fake news à vontade, chama Bolsonaro de tudo, espalha ódio, mas fica de boa. Já a direita, se piscar, leva porrada. Na Jovem Pan, proibiram chamar Lula de ex-presidiário ou ladrão. Multas pesadas. Os caras ali receita de bolo no ar, tipo na ditadura militar. É como o Bolsonaro falaria: isso é covardia, 2 pesos e 2 medidas. A esquerda rouba e o juiz aplaude. Lula: não, companheiros, é justiça social contra os corruptos. A influência de fora, pedindo ajuda pro tio Sam, como se fosse amigo de infância.
Piorou quando o Barroso, presidente do STF, admitiu que pediu para os Estados Unidos apoiar a democracia brasileira para evitar golpe. Foi decisivo, ele disse, para não deixar militares entrarem na dança. Oposição berrou. Juiz pedindo interferência gringa na eleição, isso é confissão de traição. Eduardo Bolsonaro chamou de interferência americana. É tipo uma metáfora do Lula. Companheiros, às vezes a gente precisa de aliados contra os golpistas. Mas Bolsonaro, isso é vender a pátria para os yankees, traidores. As sanções dos Estados Unidos, uma bronca no juiz, não na casa toda. Em julho de 2025, os americanos usaram a Lei Magnitsky contra o Moraes, congelando bens dele lá, proibindo negócios por censura opressiva e violações de direitos. Primeiro brasileiro a levar isso. O secretário gringo disse, ele faz detenções arbitrárias e processos políticos. Mas, isso não é ataque à soberania não, é punição individual, tipo dar um tapa no capataz malandro, não na fazenda inteira. Afeta americanos como donos do Twitter e YouTube, então eles protegem os seus. Lula diria, isso é imperialismo yankee querendo mandar no Brasil. Bolsonaro, bem feito, ele mereceu, tá defendendo a liberdade. Soberania não é impunidade, é como leis divinas limitando o rei. Não pode virar escudo para autoritarismo. Direitos humanos vêm primeiro. O pretexto da defesa da democracia, uma máscara para autoritarismo seletivo. Esses ministros dizem que é defesa da democracia, mas é pretexto para poder excessivo. Atuam só contra um lado, ampliando poderes além do normal. Senador Girão falou, militância ideológica no STF, insegurança jurídica total. E a violência? Esquerda faz protestos brabo, 2013, 2017, quebrando tudo, invadindo prédios, MST ocupando fazendas há anos, com fogo e dano, mas não leva a mesma surra judicial que o 8 de janeiro levou. Bolsonaro, hipocrisia, a esquerda destrói e sai impune, enquanto a gente luta pela família e leva cadeia. Lula, isso é luta do povo contra os latifundiários, companheiros. No final, a lição para Brasil: vamos arrumar a casa, sem pretextos. Minha gente, isso é um paradoxo. Instituições que dizem defender democracia estão enfraquecendo ela com seletividade e poder concentrado. Precisamos de equilíbrio, debate aberto e lei para todos. Soberania se fortalece com democracia verdadeira, respeitando direitos. Como Lula. Companheiros, vamos unir o povo contra os exploradores. Como Bolsonaro. Sem mimimi, vamos botar ordem nessa bagunça, pela pátria. E aí, rapaz, essa história flui melhor? Se quiser mudar algo, fala aí.